pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a professora Poli e no vídeo de hoje, como vocês viram aí pelo título, nós vamos fazer uma revisão sobre alguns conteúdos presentes nesse edital que nós estamos estudando. Então, se você está se preparando para o concurso de Rolândia ou 1º de maio, aqui na região norte do Paraná, nós estamos nessa apostila. E se você não está estudando para nenhum concurso específico, mas quer começar a entender melhor sobre os conteúdos, eu vou deixar o link da apostila aqui na descrição do vídeo, tá? Um material bem completo, uma apostila bem completa, bem legal, que dá para você estudar, tá bom? E antes de começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha. Vocês sabem que é bem importante para a divulgação do meu conteúdo, tá? Edital, conteúdo e revisão. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, aqui está o conteúdo dessa apostila que nós estamos estudando. Então, em conhecimentos de língua portuguesa, tem todos esses itens aqui que vocês estão vendo. Na parte de matemática, todos esses aqui. Na apostila, nós temos um resumo de cada um desses tópicos, tá? Então, é um resumo assim, como eu sempre falo para vocês aqui no canal, é um conteúdo resumido, principalmente para quem tem pouco tempo para estudar, que é uma apostila resumida, para se preparar um pouquinho, para ir lá fazer o concurso, você que ainda não está acostumado a prestar concurso, então essas apostilas são mais didáticas, são mais resumidas, são ilustradas, eu coloco alguns exercícios, então tem dado bastante resultado com os alunos que vêm estudando comigo. Nós temos também aqui os conhecimentos gerais. Então, assim, quem não está se preparando para esses concursos e for adquirir essa apostila, só não vai aproveitar a parte específica do município. Mas até a parte Paraná, Brasil, o conteúdo está bem atualizado e serve para vários concursos. Esse é o conteúdo que nós temos dentro da apostila em conhecimentos específicos. Esses conhecimentos específicos aqui, geralmente estão em quase todos os editais. Hoje nós vamos abordar os 3 primeiros temas da apostila. Nós vamos falar sobre a leitura e a escrita, né, na educação infantil e no ensino fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre a psicologia da educação e vamos falar também sobre a concepção de criança enquanto sujeito social e histórico. A leitura e a escrita na educação infantil e no ensino fundamental. Se você já está com a sua apostila, pega seu marca-texto, pega sua canetinha para você ir fazendo os destaques aí junto comigo, tá? O que nós precisamos entender sobre esse tópico para responder uma questão de concurso? A gente precisa lembrar, a resposta está basicamente aqui nesse segundo parágrafo, que na educação infantil, esses conceitos de leitura e escrita, eles são introduzidos de forma lúdica e prazerosa. Ah, mas no ensino fundamental não? A gente vai ver depois a diferença, tá? Mas tem sim o lúdico lá também. Por meio de atividades que estimulam contato com livros, histórias, rimas, jogos, músicas, brincadeiras. Então, quem já está em sala de educação infantil sabe bem do que a gente está falando. Então, nós vamos trabalhar o conceito de rimas. Nós vamos trabalhar uma parlenda ilustrada com as crianças, nós vamos fazer um mural todo ilustrado. Então, nós usamos basicamente, essencialmente, os recursos lúdicos. Importante também na educação infantil, manusear livros. Ah, mas a criança não sabe ler. Com certeza, mas ela vai observar as imagens daquele livro, folhear as páginas, a criança fica encantada com as ilustrações dos livros infantis. Então, é muito importante, tá? Ainda no tópico 1, sobre a leitura e a escrita, né? Nós estamos falando agora do ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, a gente percebe aqui que, ganha um caráter mais formal. Nessa etapa, a gente começa a inserir, sim, a questão das letras, a questão da consciência fonológica, no sentido de associar as letras para formar palavras e depois seguir para a parte de formar frases e assim por diante, tá? Na educação infantil, tudo acontece somente por lúdico e no ensino fundamental tem uma parte lúdica sim, mas aí já começa o processo sistematizado de alfabetização. Aqui nós temos então uma pergunta que geralmente pode cair em algum concurso, alguma coisa nesse sentido, tá? Vamos ver juntos? Qual a importância da leitura na educação infantil? Leitura na educação infantil? Vamos ver? Lembrando que nós estamos falando neste momento apenas da leitura.
tá? Apenas deste contexto, desse tópico. Então, vamos lá. Opção A, desenvolvimento da criatividade e imaginação das crianças. Estímulo ao raciocínio lógico e à memória. Melhoria da coordenação motora das crianças. Promoção do desenvolvimento físico. Então, eu já elimino essa opção por conta dessa palavra. Coordenação motora, nesse momento, tem a ver? Também não. Então, eu já vou eliminar. E aqui, ó, raciocínio lógico. Neste momento também não. Não estamos falando de memória nem de raciocínio lógico. Estamos falando da leitura, folhear os livros, ter acesso às imagens, né? Associar as histórias, o faz de conta. Então, tudo isso faz parte do quê? Da criatividade e imaginação das crianças. Aí aqui tem a resposta, uma possível justificativa, que é legal para vocês darem uma olhada também depois, tá bom? Aí na apostila de vocês tem o conteúdo e depois vocês vêm aqui nas perguntas se vocês quiserem rever. Mais uma perguntinha sobre esse tema. Quais são os benefícios da prática da escrita na educação infantil? Então, cuidado, ó, escrita na educação infantil. Estimula a comunicação oral das crianças? Desenvolve a capacidade de expressão e organização das ideias? Favorece a coordenação motora fina? Estimula a prática de atividades físicas? Então, quando nós falamos da escrita na educação infantil, estamos falando, por exemplo, das crianças desenharem os personagens de uma história que a gente acabou de contar. Fizemos um passeio no parque, ó, vamos desenhar o parque, então, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui, opção A, comunicação oral. Então, nós estamos falando somente de leitura e escrita. Comunicação oral das crianças? Nesse momento, não. Desenvolve a capacidade de expressão e organização de ideias. Favorece a coordenação motora fina? Não falamos nada sobre isso. Estimula a prática de atividades físicas? Também não falamos sobre isso. E a resposta, né, que nós marcamos ali a letra B e uma possível justificativa. O que é a psicologia da educação? Quando nós falamos somente em psicologia, não falamos sobre os teóricos, sobre os autores, está falando somente psicologia, nós temos que saber que é o quê? É a área de estudo que busca compreender os processos psicológicos que influenciam no aprendizado e no desenvolvimento dos estudantes. A psicologia da educação, para nós, professores, é o que permite a gente identificar, por exemplo, motivação da criança, as emoções, personalidades, tudo isso aqui, ó. A psicologia permite a gente a fazer esse entendimento. Nós precisamos entender as nossas crianças, os nossos alunos, para que a gente consiga atingir a melhor estratégia para que o aprendizado realmente aconteça. Então, vamos pensar juntos em sala de aula. As crianças que trazem as tarefas feitas, que tiveram apoio dos pais, dos irmãos, ou de alguém que cuida da criança, enfim, e aquela criança que ninguém ajuda em casa, que não há um acompanhamento em casa. Dá muita diferença, né, no rendimento escolar. Então, por isso, vai entrar naquela parte que a gente fala da parceria da família com a escola, que nós vamos falar num outro momento. Mas, aqui na psicologia, nós precisamos saber que a psicologia é a área que vai nos proporcionar conhecimento para ajudar a melhorar as práticas educacionais e promover o sucesso escolar e emocional dos nossos alunos. Então, é um todo. Família, escola, a comunidade. Nós precisamos entender um pouco de todo esse universo para realizar uma boa prática em sala de aula. Isso não acontece do dia para a noite. Então, quem ainda não está na área que pretende entrar, não se assuste, porque isso leva tempo mesmo e o nosso trabalho é esse mesmo. O trabalho da educação é um trabalho a longo prazo, né? Então, nossos alunos, que a gente começa com eles lá na educação infantil, muita coisa que a gente plantou na educação infantil, só o professor do Fundamental 2, talvez até o professor do ensino médio que vai colher. Vamos ver aqui essa pergunta? Qual dos seguintes fatores é considerado mais influente na motivação intrínseca dos alunos, segundo a teoria da autodeterminação? Então, assim, a gente já entendeu ali, ó, influente, motivação e autodeterminação. Olha só as opções: recompensas externas, pressão dos pares, sentimento de competência ou expectativa dos pais?
Ó, quando nós falamos de motivação, com o que a gente pode associar a palavra motivação? Competência. A criança faz por pressão? Também não há esse entendimento. Expectativas dos pais? Também não convém. Então, o que acontece? O sentimento de competência. Sabe a criança reafirmando para ela mesma que ela é capaz, que ela consegue? Então, é isso, tá? Aqui nós temos, então, a resposta e uma possível justificativa. E nós chegamos aqui, então, na questão da concepção da criança do sujeito social e histórico. O que nós estamos falando, então? A concepção de criança mudou muito. Antigamente, a criança era considerada um adulto em miniatura. Então, a gente sempre começa com esse conceito, né, nas aulas de História da Educação. Mas, nós estamos falando agora de uma criança que entende e que é influenciada pelo contexto social, cultural e histórico que estão inseridas. Já perceberam? Se a criança está inserida num lar onde tem uma família calma, uma família tranquila, com hábitos saudáveis, automaticamente essa criança vai refletir isso também no seu comportamento. A criança que cresce num ambiente familiar conturbado, com muito problema, com cenários de violência, vai refletir isso na escola também. Ou a criança vai ser extremamente introvertida por ter medos e traumas, ou ela vai ser uma criança agressiva também, tá? Então, nós precisamos entender que a criança, ela é influenciada pelas relações e da família, da sociedade que estão inseridas. Inclusive, as nossas influências como professores também. Aqui nesse segundo momento desse conteúdo, nós temos uma fala bem importante aqui, ó, que vocês podem destacar. Considerar a criança como protagonista do seu próprio desenvolvimento, promovendo a participação, autonomia, criatividade e reflexão. Quando nós falamos isso aqui, não aquelas atividades engessadas do dar um desenho impresso e mandar pintar, mas quando nós promovemos aquelas atividades de exploração, de experimentação. Então, tudo isso tem a ver com esse desenvolvimento da criança na sua própria participação, desenvolvendo, então, autonomia, criatividade e reflexão. E, por fim, nós temos esse último tópico aqui que vai fazer um resumo de tudo isso. Então, mais uma vez, eu lembro vocês a importância de vocês fazerem uma boa leitura e um bom resumo desse tópico e, se possível, claro, comentar com alguém o que você está estudando, que isso ajuda a gente a internalizar ainda mais, tá? Vamos para uma simulação de pergunta, então. Qual é a principal característica da abordagem que vê a criança como sujeito histórico? Olha só, qual é a principal característica da abordagem que vê a criança como sujeito histórico? A criança é considerada um objeto passivo na sociedade? A criança é vista como um agente ativo na construção da sua história? Ou a criança é ignorada na análise histórica? As próprias opções já nos dão a resposta. Mas olha, uma dica que eu dou para vocês, leiam com calma, tá? Fiquem tranquilos, o tempo é suficiente. Não tem problema ser o último a sair da sala, ocupem todo o tempo possível, mas leiam com calma, porque muitas vezes a própria resposta fica bem clara se a gente ler todas as opções com calma, tá? Bom, pessoal, então essa foi a nossa parte de introdução de conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu joinha para vocês acompanharem os próximos conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo!